Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos e adorarmos a Deus. Oremos. Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui te louvando. Te pedimos uma bênção especial para todo esse culto que será realizado. Senhor, também nós te pedimos, vem com providência, com cura, Senhor, para os enfermos. Pai, nós também te pedimos sobre todas as nossas necessidades. Senhor, também nós te agradecemos por tudo e em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Nesse momento vamos fazer uma leitura bíblica, que se encontra no Salmo 98, de 1 a 9, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, e com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntem cantos júbilos aos montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Que Deus possa colocar essa palavra nos nossos corações. Nesse momento, nós vamos ouvir um hino pelo nosso irmão Jonatas Jordão. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome gente a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado as lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar
para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim, por todo lado as lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Agora ouviremos a palavra de Deus através do seu servo José Roberto Souza. Que Deus possa estar abençoando. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos compartilhar um trecho da palavra de Deus, se você tiver com a sua Bíblia ou puder abrir. Gostaria de convidá-lo a abrir em Lucas capítulo 13, para que a gente possa ler 4 versículos da palavra de Deus. A partir do versículo 18, diz o seguinte: E dizia: A quem é semelhante o reino de Deus? E a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Que o Senhor possa colocar essa palavra nos nossos corações, que a gente venha a tirar lições e aprender do Senhor Jesus Cristo pela sua palavra. Irmãos, a gente está diante de 2 parábolas que Jesus Cristo conta, que Jesus Cristo apresenta aos seus discípulos. E é bem interessante que a gente que tem o costume de ler a Bíblia, a gente sabe que durante muitos momentos que Jesus Cristo se encontrava com os seus discípulos, ou até mesmo com as multidões, ele costumava contar parábolas. Uma parábola nada mais é do que uma história curta, que dela você pode extrair uma grande lição, um ensinamento. E aqui Jesus Cristo vai apresentar essa metodologia de ensino, né, que era muito comum, usada por ele. E ele vai trazer isso aqui para ensinar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus seguidores. E essa parábola continua nos ensinando, né, porque a gente aprende muito quando a gente consegue extrair da palavra de Deus, né, aquilo que ela tem para nos dizer, aquilo que ela tem para nos ensinar. Aqui não vai ser diferente. As 2 parábolas, elas tratam da mesma questão, né? Só que Jesus Cristo usa o exemplo da semente, do grão de mostarda, né? E a outra do fermento. Ambos são muito conhecidos da gente, né? Essas 2 parábolas são muito conhecidas. Agora, o grão de mostarda, a gente sabe que não é uma coisa muito comum entre nós. Pouquíssimas pessoas
já viu um grão de mostarda. De fato, é uma sementezinha pequena. Já o fermento, e essa ideia de você usar o fermento e ver o resultado do que você produziu, né, a partir do uso do fermento, isso já é uma realidade mais próxima de cada um de nós. Todo mundo já viu, né, o que é que o fermento é capaz de fazer. Agora, o que é que Jesus Cristo está nos ensinando com essas duas parábolas? O que é que a gente aprende, de fato, com Jesus, né, diante dessas duas parábolas? A primeira coisa que ele fala é de uma semente que foi enterrada. E essa semente ela vai crescer, e essa semente vai se transformar numa árvore. É óbvio que se trata de uma verdura, né? E as aves do céu vêm e fazem seus ninhos sobre elas. E a outra, né, é de uma mulher que pega fermento, coloca na farinha, e essa farinha, obviamente, será toda fermentada. Então, o que que Jesus Cristo, na verdade, está querendo nos ensinar? O que que ele está querendo dizer para a gente com essas duas parábolas? Então, a gente pode aprender o seguinte, que a gente não vê, né, o grão de mostarda, né, lá na terra morrer e depois brotar. Pelo contrário, vai sendo um processo lento que vai acontecendo, mas que depois a gente vê o resultado. A mesma coisa acontece com o bolo. Você pode preparar todos os ingredientes, colocar o fermento, mas de imediato, quando você coloca o fermento, o bolo não começa a subir. Ou se você está fazendo um pão e coloca o fermento, o pão não começa de imediato a crescer, para você ver como é que vai acontecer todo esse processo. Pelo contrário, né? Tudo isso leva um tempo, e esse tempo é que vai produzindo tanto a mostarda, a ponto dela crescer e as aves virem e aninharem sobre elas, como também, né, o fermento que você coloca na massa. Você não vê esse fermento agindo. Mas é isso que Jesus Cristo está nos ensinando, é isso que Jesus Cristo quer nos ensinar, né? Mas depois que o fermento age, depois que o fermento faz a sua função, você vai ver o resultado no bolo, você vai ver o resultado no pão. Depois que o grão de mostarda germina e cresce, se torna numa árvore, você vai ver as aves, né, fazendo seus ninhos nela. Então, o que Jesus Cristo estava querendo ensinar para aquelas pessoas é que a semente da palavra, aquilo que ele estava nos ensinando, aquilo que ele estava ensinando aquelas pessoas, deveria entrar no seu coração, deveria entrar na sua mente, e isso germinar, isso frutificar, isso florescer. E depois, né, de um certo tempo, a gente iria ver as mudanças acontecendo na vida das pessoas. Então era isso que Jesus Cristo estava ensinando com essa semente do grão de mostarda e esse fermento na farinha, né? Então, o conhecimento que a gente iria obter da palavra de Deus, aquilo que a gente estaria aprendendo da palavra do Senhor, iria contagiar todo o nosso ser, né? A ponto de quem estivesse do lado de fora ver aquilo que foi produzido, né, pela palavra de Deus na vida da gente. Então, a gente não pode viver uma vida, né, inteira sem que aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente conheceu, aquilo que a gente aprendeu de Cristo, venha de fato, né, a fazer com que as pessoas que estão lá fora vejam em nós. É preciso que todos vejam, né? A gente não pode continuar da mesma forma, a não ser, né, que a gente não tenha recebido essa semente, a não ser que a gente não tenha recebido essa palavra, a não ser que a gente não tenha de fato, né, sido resgatado, sido salvo pelo poder do Evangelho. Então, que a gente reflita sobre isso, né? E para você ver que há algumas ações que eu preciso, sou eu que tenho que ter, né? Lá em Efésios, a gente vai ler um trecho que Paulo escreveu e que ele vai nos mostrar isso, porque tem algumas atitudes que são nossas e a gente precisa ter essas atitudes. Muitas vezes a gente está esperando que Deus faça isso em nós, né? Que Deus mude alguma coisa na nossa vida. Mas o que é que a gente tem que fazer? Qual é que é a nossa parte? É justamente, né, fazer aquilo que a gente aprendeu. Veja só que interessante, né? Quando Jesus Cristo vai fazer ali o milagre de tirar Lázaro da morte,
né? Jesus Cristo poderia ter dito, eu acho que seria muito mais fácil para ele dizer, né, pedra, sai do lugar e Lázaro vem para fora, né, do que dizer para uma pessoa que já havia falecido há 4 dias, ele mandar que aquele morto saísse, né? Tanto é que as pessoas, não, já cheira mal, né? Porque a gente sabe que o corpo logo entra em decomposição, né? E aí, o que é que Jesus Cristo vai e faz? Tinha lá a pedra, mas aí ele vai mandar que as pessoas que estavam ali e que podiam remover aquela pedra pudessem fazer aquilo. Então Jesus Cristo diz, tirem a pedra. Depois que eles tiram a pedra, é que Jesus Cristo dá a ordem para que Lázaro saia. E que aí acontece o milagre. Por quê? Porque aquilo que eu posso fazer, aquilo que é da minha competência, aquilo que sou eu que tenho que fazer, não é Deus que vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que não lhe é da sua competência. No sentido de, né, ele deu para os homens aquilo que os homens têm que fazer, para nós, né, os seus discípulos, os seus seguidores, e para aqueles que não acreditam, infelizmente, né, a gente não tem muito o que fazer. Mas a gente recebeu de Deus, Ele já nos deu. Então cabe a gente exercer isso, né, acreditar nisso. E aí a gente pode pegar essa parábola para entender bem. Jesus Cristo disse, vocês tirem a pedra. Um outro exemplo é quando ele faz o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Os discípulos, pelos discípulos, era para que aquela multidão fosse embora. Mas o que é que Jesus Cristo vai dizer? Dei vós de comer. Então, era algo que eu podia fazer, que quem estava ali com ele podia fazer, né? Então, o que não fosse possível a ele ser feito naquela hora, entraria, né, a parte de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Efésios, ele nos ensina. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Veja o que diz lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O versículo 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O versículo 27 diz, nem deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, se a gente fosse fazer uma análise do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, era basicamente aquilo que Jesus Cristo fez quando mandou que tirasse a pedra. Então, ele vai dizer assim, por isso deixe a mentira. Mas quem é que vai deixar a mentira? É Deus que vai fazer eu parar de mentir? Não. É uma ação minha, uma atitude minha. Então, sou eu que tenho que fazer isso, né? Então, deixe a mentira, né? Outra coisa, ele diz, irai-vos, mas não pequeis. E quem é a ira? É minha, né? E a consequência disso, de pecar ou não, também, né? E aí ele vai dizendo mais, aquele que furtava, não furte mais. Então, são atitudes, são ações que eu preciso ter, que eu preciso tomar na minha vida. E é quando eu faço isso, quando eu faço com que essas questões, né, de fato, sejam reais na minha vida, que quem está perto de mim, as pessoas vão ver exatamente aquilo que o fermento fez, né? Aquilo que o grão de mostarda fez. A semente foi plantada dentro de mim, ela cresceu, brotou, germinou, todo mundo passou a ver, né? O fermento entrou na minha vida,
contagiou todo o meu ser, e a partir daí eu tenho uma vida, né, de testemunho, uma vida que agrada a Deus. Porque às vezes a gente acha que a vida que agrada a Deus é uma vida religiosa. E a vida que agrada a Deus não é uma vida religiosa. É uma vida de piedade, é uma vida de amor, é uma vida de satisfação, de ajudar, de estender a mão para o outro. Não interessa quem seja, quantas vezes seja, né? Você podendo fazer, faça, está aqui, né? Ele diz mais, né? Quem furtava, não furte mais, antes trabalhe, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A gente fala o tempo todo, né? Sobre, né? Só coisas ruins, coisas desagradáveis sobre os outros, né? A gente não fala nada para agradar, a gente não fala nada para... Ou seja, da nossa boca, muitas vezes, sai mais maldição do que bênçãos, né? Quando devia ser o contrário. Porque olha o que diz o versículo bíblico que a gente acabou de ler, né? E não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tu já pensaste, se você falar alguma coisa que a outra pessoa que está nos ouvindo ficar feliz, né? Ficar, poxa vida, que coisa boa, que é isso que eu estou ouvindo, né? Eu quero isso para a minha vida, né? Mas é o contrário, a gente vê sempre as pessoas, por quê? Para com isso, né? Para com isso. Outra coisa, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Quer dizer, a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos selou para o dia da nossa redenção. E aí vem a parte mais difícil, né? Que eu acho que o apóstolo Paulo dizendo lá para os irmãos, meus irmãos, quando leram isso aqui, mas como é que Paulo vai escrever um negócio desse? Aí vai dizer, longe de vós, toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Então, são coisas que sou eu que tenho que me posicionar, sou eu que tenho que tirar de mim, né? Não é Deus que vai tirar, sou eu, né? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o fermento é a palavra de Deus, que entra no nosso ser, que entra no nosso coração e que deve contaminar, né, e dominar todo o nosso ser. A semente é a palavra que a gente recebeu um dia. Então a gente precisa deixar que essa palavra tome conta do nosso ser, tome conta da nossa vida. E a gente, de fato, né, possa testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus fará, né? E tudo aquilo que Deus é em nossas vidas. Porque não adianta a gente só falar. Porque eu amo a Deus, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, mas ninguém vê o fermento, né? Ninguém vê a semente, o resultado da semente e do fermento, né? Então que a gente pense sobre isso, que a gente reflita sobre a palavra de Deus e que a gente tome uma atitude, né? Atitude essa que a gente possa dizer assim, de fato, né? Eu me importo, eu quero ser melhor, eu quero ser diferente. Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra nos nossos corações e a gente possa refletir, de fato, né, sobre tudo isso. Obrigado pela atenção. Ouviremos mais 2 hinos pelo nosso irmão Jonatas Jordão. Quem és tu? Lhe perguntarão certo dia com ironia atroz. Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouve a tua voz. A própria morte derrotastes, ó inacessível luz. Eu
sei quem és. És o Filho de Deus, tu és Jesus. Tu és o último, és o primeiro. E de Judá, és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Destes amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo. Aleluias. Sei quem és, excelsa luz. És o Filho de Deus, tu és Jesus. Tu és o último, és o primeiro. E de Judá, és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido.
clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estamos chegando ao final de mais um culto. Eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem por mim, porque amanhã, dia 29, eu estarei fazendo a cirurgia. Que Deus possa estar abençoando. Eu creio que Jesus já está lá para fazer a cirurgia e o médico é um instrumento nas mãos dele. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Também quero agradecer aos irmãos José Roberto Souza e Jonathan Jordão, que aceitaram o convite para colaborar com a realização deste culto. Também quero agradecer a Stephanie, que tem colaborado na elaboração desse link. Se Deus assim nos permitir, no dia 26 de dezembro, estaremos aqui mais uma vez para louvarmos e adorarmos a Deus. Eu que também quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, assistindo a live, participando. Que Deus possa estar abençoando, dando saúde, realizando desejos do coração e que não venha faltar nada. Muito obrigada por tudo, uma boa noite e que Deus nos abençoe.